Olá, bom dia. Às vezes eu vou gravar algum vídeo, né, para se preparar. E aí muitas pessoas questionam, né? Mas se Deus guarda a gente, para que a gente vai ficar se preparando? Para que se preparar, né? Algumas coisas estão por vir. E aí eu quero que, mesmo assim como Deus confirmou para mim, que possa confirmar no seu coração também as palavras que eu vou dizer acerca de se preparar para o que está por vir. É interessante que a própria. Vamos pela Bíblia, vai, já que as pessoas gostam, né? A gente aqui pela Bíblia porque é o nosso manual principal, né? A gente que é filho de Deus. Como eu sempre falo, dependente da sua religião, se você é espírita, católico, evangélico, cristão, judeu, muçulmano, ainda mais muçulmano. Nossa, muçulmano porque a maioria dos muçulmanos são pessoas de bem, pra quem não sabe. Os terroristas que são já do grupos lá, né? De outras, vamos dizer, uma espécie de máfia, né? São grande minoria. Você pesquisa e você vai descobrir isso. Então, o muçulmano acredita na Alá, né? Se for estudar um pouco sobre Alá, é a mesma identificação de que o único Deus, o Criador, inclusive Alá tá para voltar, assim como nós acreditamos que Jesus tá para voltar. Será que não é o mesmo Deus, o mesmo Criador do universo? Uma pergunta. Então, independente da religião sua, é para todas as pessoas que eu posto esse vídeo, que tem um único Deus aí. Então, vamos lá na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que Noé foi avisado antes, né, de entrar na arca. Ele foi avisado, se não me falha a memória, 7 dias antes. Se não me falha a memória. 7 dias antes não foi avisado acerca de entrar na arca. E ele se preparou para entrar na arca. A Bíblia fala que Deus avisa os seus profetas antes, né? Tem outro versículo também que Deus revela os seus segredos aos seus filhos, né? Aqueles que temem a Deus, né? Aqueles que temem a Deus, Deus revela os seus segredos. Está em Salmos isso. Então, sempre você vai ver na Bíblia que Deus prepara. Ezequiel, foi Ezequiel, foi Jeremias, um dos dois? Ezequiel, melhor dizendo. Tem uma passagem que Deus fala para Ezequiel que os falsos profetas pregavam prosperidade, paz e vinha guerras, né? Se o povo não se convertesse. E aí Ezequiel falava isso, ó. Os que não temem a Deus, os falsos profetas, estão pregando prosperidade, mas não vai vir prosperidade e paz, vai vir guerra. E mesmo assim o povo preferia ouvir os falsos profetas. Que não é diferente dos dias de hoje, né? Porque não existe prosperidade sem trabalho, não existe unção sem santificação, não existe vitória sem luta, não existe evangelho sem conhecimento, sem arrependimento, não existe autoridade sem conhecimento. Então, tudo tem um caminho, né? Plantio, tudo é sobre plantio e colheita. A salvação, ela veio de graça, mas a unção não. A unção, ela tem um preço a ser paga. Você pode ver isso na Bíblia, todos os homens de Deus. Então, assim, quando eu falo para se preparar, é referente a isso. E é interessante que quando um ano que foi chave, aí acerca do que nós estamos vivendo hoje, 2018, por exemplo, foi um ano chave, foi o ano que a figueira floresceu. Quem assiste meus vídeos sabe disso, né? Só recapitulando rápido: 1948, maio de 1948, 14 de maio de 1948, Israel se torna nação. 14 de maio de 2018, 70 anos após a figueira florescer, que Jesus falou que não ia passar uma geração sem que essas coisas acontecessem, né? Aí a figueira floresceu em 2018, presta atenção, 2018 ela floresceu, mesma data, 14 de maio de 2018, ela floresceu mesmo ano que aconteceu. O que aconteceu? A baixada de um país foi transferida para Jerusalém. Isso repercutiu no reino espiritual. 2018, maio de 2018, esse mesmo mês, ou entre maio e junho, se não falar a memória, houve para quem não lembra, mas para mim foi marcante o ano 2018, positivamente para mim, tá? 2018 teve a greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram, mas foi nesse período entre maio e junho de 2018. Então foi um mês marcante, foi quando eu entrei no mercado imobiliário e mudei o nível de imóveis que eu estava vendendo. E foi um ano que Deus me abençoou. Então na época que tava aí a crise de caminhoneiros, Deus me abençoou. Na época que sempre estão falando de crise para vir, tá? E muito em breve os grandes especialistas estão falando sobre isso, sobre a forte crise que vai vir, né? Uma grande crise está por vir aí. Grandes especialistas na economia, em várias áreas estão dizendo isso aí. Mas nessa época Deus me abençoou. 2018. 2020, que foi ano de PAN, Deus me abençoou também. Foi o ano que eu tive uma premiação no mercado imobiliário. E eu ganhei como corretor campeão de online. Então, assim, a crítica que eu quero dizer com isso: por mais que eu falo para se preparar, não estou dizendo que você vai deixar de... Não é para você perder o foco do que Deus tem para você, no que Deus te direcionou, do seu propósito. Deus me abençoou em meias crises, nessas crises que teve, né? Nessas crises que teve. Então, o que eu quero dizer para você: se preparar, mas não significa que você não vai deixar de ser abençoado. Porque inclusive em Apocalipse está dizendo: bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem, porque o tempo está próximo. Feliz é você, abençoado é você
que sabe disso. A dica que eu vou passar é a seguinte: o próprio o líder da economia aí que ajudou um presidente aí, o Paulo Guedes, ele falou o seguinte, que se acontecer, tem um vídeo dele gravado, se acontecer de ter uma guerra, um cancelamento do cibernético, muito bom você ter. Ele dá algumas dicas. A dica que eu vou falar para você, acho que é essa que vai valer mais. Tenha dinheiro em espécie. Porque se tiver um cancelamento energético, né, de energia hacker cibernético, você tem dinheiro em espécie, tá bom? Deus abençoe e guarde.